Já estamos de volta com o seu estilo de vida e o tema do bate-papo de hoje é uma questão que assusta muitas pessoas. Seja menina, seja menino, seja mulher, seja homem, todo mundo fica assustado quando encontra uma espinha. É isso mesmo, algumas pessoas têm alguns pré-requisitos que acabam ajudando a pele a ficar meio acneica, o negócio fica meio oleoso, não fica muito bom. Aí a gente tenta várias formas e não consegue eliminar. A gente vai ao médico, o médico diz que tem que passar um monte de remédio e nada funciona. E aí a gente se desespera, não é verdade? Mas nós vamos conversar hoje com o Dr. Carlos Cipriano, que vai explicar algumas coisas pra gente em relação a isso, se existem outras formas de acabar com a espinha ou se não existe, se tem que lidar com ela, se não tem que lidar, como que a gente faz? Bom dia, doutor. Bom dia, Isabelle, prazer estar aqui. Primeira coisa assim, não tem mágica não, tá bem? Eu não sei fazer mágica e não tem mágica para tratamento de acne não. Vamos tratar sobre isso, vamos dar várias dicas e conversar sobre a acne, a fisiopatologia, os fatores predisponentes, as condições que favorecem, o que você pode fazer para conviver e melhorar com a acne. Hoje tem várias tecnologias que podem ser utilizadas para o tratamento da acne, então vamos bater um papo sobre isso e tentamos lhe ajudar de alguma forma, tá bem? E o que seria a acne? A acne hoje é uma doença, tá? É catalogada como uma doença inflamatória do folículo pilosebáceo e como em adultos jovens e adolescentes, geralmente inicia por volta dos 12 a 13 anos e se estende até os 17, 18 anos em acne vulgar. Algumas pessoas continuam com acne até 30 ou 40 anos mais tarde. É uma doença tratável, então. É uma doença, mas uma doença que pode ser passageira ou não. Quando tem acne para sempre. Não, não é assim. A acne tem várias causas, né? Tem vários fatores envolvidos. Então, assim, né, a gente vai conversar sobre fatores desencadeantes, fatores promotores e a gente vai vendo como é assim. Mas você precisa entender assim, a acne, ela é comum, né? Essa acne vulgar está relacionada a fatores hormonais. Por que você tem acne quando você entra na puberdade? Por que você desenvolve pelo nas axilas, no pubis, quando você entra na puberdade? Isso é resultante da ativação de fatores hormonais, entendeu? Então, vem o fator genético, a herança genética que você recebeu dos seus pais, da sua mãe, e os fatores hormonais, que são os fatores ativadores da metabolismo das glândulas. Associado a isso, tem a gente chama de hiperproliferação folicular, da queratina folicular, seriam as células mortas do folículo piloso associada à produção do sebo. Você tem ideia, todo mundo mais ou menos tem o mesmo, não é que um tem mais glândula sebácea que o outro não tem, é mais ou menos a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo número de glândula. O que é funcional, algumas pessoas, a glândula sebácea é mais funcional do que em outras e responde muito mais aos estímulos do que em outras pessoas. Então isso envolve fator genético, envolve clima, envolve flora da pele, envolve medicamentos, envolve atividade hormonal e paciente que tem transtorno hormonal, ovário policístico, então uma série de fatores. Vamos ver se a gente consegue conversar sobre tudo isso. Então significa que quanto mais oleosa a pele da pessoa é, mais as glândulas dela funcionam. Seria mais ou menos isso? A oleosidade da pele não é uma doença, a oleosidade da pele é uma proteção, tá certo? Por que você precisa ter oleosidade na pele? A oleosidade é para lubrificar a sua pele, é para proteger, é para impermeabilizar a sua pele, para não entrar todas as impurezas na sua pele. Então, a oleosidade é uma proteção do organismo natural. A excessiva oleosidade já causa transtorno, mas a oleosidade é natural e necessária. Então, se a minha pele é oleosa, não significa que eu vou ter espinha, cravos e, enfim, acne por causa disso. Não necessariamente, mas assim, a maioria das pessoas que tem uma pele mais oleosa, ela tem uma atividade sebácea maior e por isso provavelmente ela vai ter mais acne. Entendi. A espinha e o cravo são a mesma coisa? Tem diferença? Você estava me explicando que os dois são acne. Para nós é acne, tá bom? Todos são acne, são formas de apresentação diferentes, né? A espinha, popularmente conhecida, é aquela inflamatória, aquela que tem uma inflamação, que fica vermelho, dolorida, com aquela pústula, com aquela coisa, aquela ponta amarelada na superfície, que dói, que incomoda, que você é doido para futucar, meter a unha ali, não é? Fica assim?
O cravo é uma pápulazinha amarelada, mas não tem inflamação, não tem dor, ele fica no fundo. Alguns chamam de comedão aberto, aquele ponto preto, que fica aquela coisa como se tivesse uma rolha, né? Como se tivesse uma rolha ali na coisa que se chama o comedão aberto. Alguns comedões são fechados, você só vê estica a pele e você vê um ponto amarelado no fundo. Aquele não tem abertura, chama comedão fechado, mas todos são acnes, são formas diferentes de apresentação de acne. E precisam sair da pele. Esses comedões, tanto aberto como fechado, em algum momento da sua vida ele vai inflamar. Ele vai causar inflamação. Por colonização da bactéria, do Propionibacterium acne, ou por própria reação dos ácidos graxos contidos no sebo. E aí, conforme ele vai inflamando, vira uma espinha. A inflamação, na verdade, é uma tentativa de expulsão daquele conteúdo. Os homens têm tanta espinha, tanta cravo, tanta acne quanto a mulher? Sim. Não há diferença de gênero na produção da questão da acne. A mulher, principalmente a mulher bonita, a mulher bonita é difícil. Olha que coisa difícil. Ela tem uma acne, uma lesão, no dia que ela vai ter um aniversário, uma festa. Aquilo é um terror. Acabou a festa dela, acabou a vida dela, né? E normalmente aparece justamente quando a gente tem uma festa, né? Um casamento, um evento, alguma coisa. Vira uma tempestade, né? As mulheres, elas se incomodam mais, elas buscam mais o tratamento, elas buscam mais a solução do problema. Você vê o homem aí andando pela rua, andando, cheio de acne, com o rosto cheio de acne, ele não está nem aí, ele nem se incomoda, nem nada. Mas mulher, assim, ela vai com a mãe, reclama para a mãe, reclama para o pai, reclama para o vizinho, faz uma confusão. Tem que cuidar, é lógico que tem que cuidar, né? Mas, assim, tem um pouco de exagero também. E muito se fala sobre o sabonete. Qual é o melhor sabonete para a gente usar? É o neutro, líquido, em barra? Existe diferença ou qualquer sabonete serve? O importante é manter a limpeza, né? A limpeza da pele. Limpa muito, limpa pouco, tem que limpar. Quantas vezes por dia você precisa limpar? Depende muito assim, ó. Depende do clima. O clima, né? Aumenta a sudorese, você sua para regulação da temperatura térmica da sua pele. Aumenta a oleosidade da pele, né? Se você tem os aparelhos mais estressantes, seu metabolismo aumenta, você tem uma oleosidade maior. Então depende de várias circunstâncias para você. Sentiu que a pele está suja, está oleosa, está coisa, lava o rosto, tá bom? Em média 3 ou 4 vezes por dia é o suficiente. Se você trabalha num ambiente fechado, climatizado, é uma coisa. Se você trabalha na rua, é outra coisa, né? Aí você sua, aí você fica úmido, adere poeira, detrito, resíduos, e isso pode promover a inflamação. Então, manter a pele limpa. Sabonete depende muito disso. Se a pele é oleosa, você precisa usar um sabonete que promova um desengorduramento maior da pele. Aí você usa um sabonete com ácido salicílico, um sabonete com enxofre, e isso vai ajudar no controle da sua oleosidade. Não cura esse negócio assim. Eu vou passar um creme, você vou passar uma pomada que vai curar a oleosidade. É enganação. Não se engane. Você vai regular, você vai controlar. Mas não é cura. Uma telespectadora quer saber se quando eu espremo uma espinha e o pus dessa espinha entra em contato com uma outra parte do meu rosto, se cria outra espinha ali ou se essa parte está propícia a ter outra espinha por causa do contato. Necessariamente não. A gente não recomenda espremer espinha, porque quando você faz uma compressão numa estrutura fechada, essa pressão ela vai se distribuir. Esse conteúdo pode ir para dentro ou vir para fora, dependendo da parte que tem menos resistência. Se tiver menos resistência para fora, vem para fora. Se tiver resistência para dentro, vai para dentro. Isso pode gerar inflamação maior, gerar abscessos, existe caso de disseminação de infecção, até septicemia por causa de compressão de lesões de abscessos. Então, assim, a gente não recomenda fazer compressão. Compressa, faz a limpeza, tudinho, espera que isso vai drenar. O fato de ela pegar nessa secreção contaminada e passar noutra área do corpo, não significa que vai desenvolver uma lesão. É lógico que você pode transportar uma colônia de bactéria para essa região? Pode. Mas não necessariamente é obrigatório que se ela pegou ali, pegou em outro canto, vai desenvolver infecção no outro canto. Não. E a água influencia nessa questão do cuidado com o rosto? Porque em alguns lugares parece que a água é mais ácida. A gente percebe essa diferença quando a gente viaja, por exemplo, né? Existe alguma diferença nessa questão? Água de banho? Isso. Água de banho? Não tem muita coisa assim, não. O pH da água não tem uma influência direta sobre a coisa. O que é muito comum você ver é a temperatura da água. Águas muito quentes removem muita gordura. Tá? Então, assim, tomar cuidado com águas muito quentes, aquecidas. Pessoas que tomam banho quase fervendo. A minha esposa, quando eu entro no chuveiro que ela está lá, quase minha pele solta todinha. Né? Eu não sei como é que ela consegue tomar banho quente nesse clima, mas toma. Então, assim,
o pH da água em si não tem muita relação com o controle da flora ou com a eliminação da gordura da pele, mas é a temperatura da água. Mas é aquela história de que a água quente abre os poros, é verdade? Não é a água, mas o calor, é o calor, né? O calor em si. Se você fizer compressa quente com qualquer coisa, você vai ter uma abertura dos poros, isso é verdade. O vapor já serviria, né? Isso. Qualquer coisa que aumente a temperatura, né? Nós podemos utilizar qualquer tipo de creme no rosto ou existem cremes adequados? Por exemplo, eu lembro que uma vez a gente não tinha, eu estava com as minhas amigas e a gente não tinha o creme para o rosto, mas tinha para o corpo. Mas a gente não sabia se podia usar ou não no rosto, né? E fica sempre essa dúvida, qualquer creme serve ou existe um creme específico para o rosto? O ideal é assim, você vê muito paciente que tem acne, normalmente ele tenta camuflar a acne, né? Ele passa uma massa corrida no rosto, assim, fica aquela coisa horrorosa, né? E aí piora muito. Então, paciente que tem acne, tem hiperoleosidade da pele, aí é o seguinte, usa sabonete que remova a gordura, usa um ácido salicílico, sabonete com ácido salicílico com enxofre. É meio fedido, mas é tranquilo, é bom. E evitar coisas menos oleosas no rosto. Quanto menos oleoso você tem que usar substâncias, ou gel alcoólica, ou gel aquosa, ou oil free, sem óleo, né? O ideal é que você use produtos com menos óleo possível. E aí ideal são géis alcoólicos, hidrossolúveis, aquoso ou oil free. Aquelas máscaras também que a gente vê por aí, de argila, açúcar com mel, a gente tem visto bastante em pacotinho e aí você vai, faz a misturinha, passa, deixa um tempo para hidratar o rosto, enfim, e várias outras coisas que vem prometendo no pacotinho, né? A gente deve utilizar essas coisas ou não? É uma coisa que tem que ter cuidado. Eu vou ficar devendo o seguinte, porque eu só falo de coisas de evidência, que tem evidência científica. Eu não tenho evidência científica desses tratamentos. Então, para mim, esses são tratamentos alternativos, populares e que não têm evidência científica. Então, desses eu não tenho como lhe dizer, use ou não use. Eu não recomendo, tá bom? Eu não tenho experiência e não recomendo. Mas, assim, existem algumas coisas que são populares e que dá certo. Mas, assim, eu não tenho experiência e não tem na literatura respaldo científico para recomendar. Então, hoje nós só usamos o que está dentro do algoritmo, dentro do padronizado, que são protocolados para o tratamento de acne. E como a gente faz para saber se um produto é confiável ou não? Hoje, os produtos têm selo de qualidade. Todos os produtos dermatológicos hoje têm selo de qualidade reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, se você vai comprar um produto, olhe e identifique. Se tem selo reconhecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse produto passou por um teste de qualidade. Esse produto é confiável. Nós recebemos uma pergunta de uma telespectadora de Salvador. E ela diz assim, qual a utilidade da água termal? Essa água termal é uma água que vem das fontes térmicas lá da França, não sei de onde que vem, mas agora vem junto com os terroristas, né? Mas assim, é uma água higienizadora. Assim, veio com várias promessas de limpeza, de contração do tecido, tudinho assim. Não acho que tenha milagre nessa água, não. Acho que, assim, se ela utilizada como calmante, como refrescante, ela funciona. Mas não que ela vá eliminar sua acne, não. Talvez seja uma boa opção para nossa região, já que é tão quente, né? Às vezes, para dar aquela refrescada. Isso. Geralmente a gente recomenda água termal gelada, isso dá uma acalmada, dá uma refrescada. Uma aliviada, né? E o Michael Douglas, não sei, da Raiz, pergunta se as cicatrizes de acne após tratamento, acho que se a cicatriz tem tratamento antes e depois. Isso. Cicatriz de acne é uma desgraça, é uma coisa muito frustrante. Todo tratamento para cicatriz de acne é caro, é doloroso, é duradouro. A resposta geralmente é frustrante, a resposta é pequena. Tem várias alternativas, várias tecnologias. Vai do pire, do laser, do preenchimento, do microagulhamento, e passa por uma série de combinações de tratamento. Mas assim, para você entrar num processo de tratamento, você tem que estar consciente e com uma expectativa real. Não crie expectativa irreal, porque você vai ficar frustrado e insatisfeito com o profissional. Então assim, vai melhorar? Vai, mas a longo prazo e o custo geralmente é alto e a maioria dos tratamentos são sofridos. Inclusive o Michael também ele mandou uma mensagem pra gente, diz, bom dia, olá linda Isabelle.
Que a gente sempre carregue fé, amor e o pensamento positivo em nossas vidas. Feliz quarta-feira para você também, Michael. Feliz quarta-feira para você. E eu espero que você continue aqui com a gente assistindo ao Estilo de Vida, não só hoje, mas durante toda a semana. Doutor, fazer esfoliação no rosto é uma boa opção? Serve para alguma coisa? A gente pode fazer em casa? Como que a gente lida com a esfoliação? Esses tratamentos mecânicos de esfoliação, pilha, dermabrasão, essas coisas mecânicas que remove, são respostas imediatas e transitórias. Você imagina que você vai esfoliar, vai desobstruir os folículos, os poros, tudinho, isso vai dar uma melhorada temporária, né? É igual você vai nessas unidades estéticas, aí o cara passa uma espátula na tua cara, remove todo o teu comedão, né? Ou faz espreme, remove aqueles comedores. Aquilo é um alívio imediato e temporário. Aquilo não resolve, porque uma semana depois, o metabolismo sebáceo continua, a produção de queratina continua e vai estar ocupado de novo, vai estar obstruído do mesmo jeito, entendeu? O ideal é você fazer um tratamento que você consiga mudar esse fluxo, mudar esse metabolismo, melhorar o fluxo sebáceo, reduzir a proliferação de queratinócitos. Aí você consegue ter um controle mais longo e duradouro. Existe um remédio que as pessoas, quando não tem mais opção, tomam. E aí muita gente diz que é um remédio muito eficaz, né? Que na realidade é até pílula, acredito. Isso. E aí tem que ter todo um cuidado, porque pode ter contraindicação e tudo mais. Mas existem adolescentes até que torcem para que o médico passe esse remédio, porque dizem que realmente, depois de todos os efeitos, ele deixa a pele bem lisinha. Esse remédio realmente funciona, doutor? Funciona. Ainda não tem nada melhor do que para em termos de eficiência, de eficácia no tratamento da acne, como a isotretinoína. Não tem nada assim. É lógico que tem que ter critério para indicação. Tem que ter critério para indicação. A pessoa tem que se encaixar dentro do protocolo de indicação, porque todo e qualquer medicamento tem efeito colateral. Então, esse medicamento tem uma série de efeitos colaterais, ele precisa ser monitorado, e se do sexo feminino, ele tem que ter um pacto de que não, ele assina um termo de responsabilidade, que ele não pode engravidar durante o tratamento, até 3 meses após o término do tratamento, tem que usar uma anticoncepção segura, e por isso, assim, ele é um medicamento controlado e precisa ter critério e ser bem indicado. Agora, é um medicamento realmente eficiente, eficaz, que resolve o problema. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor, e os seus esclarecimentos. Eu espero que nós tenhamos esclarecido as dúvidas de você que está em casa, mas continua com a gente, porque a gente vai continuar falando sobre essa acne, só que em outras vertentes, de uma outra forma, sobre outros ângulos. Então não sai daí, fica aí que a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.